Olá, alunos! Hoje nós vamos entrar na apostila 6. Vamos resolver no setor A as aulas 13, 14, 15 e 16. Nós vamos procurar acelerar um pouquinho o material, porque nós já entramos um pouquinho atrasados. Nós priorizamos fechar a apostila 5 com vocês, nós fizemos 2 avaliações, e agora então nós vamos entrar nesse material. Então estudem e boa aula! Apostila 6, aulas 13 e 14, Teorema de Stevens, pressão hidrostática e suas unidades. Enem, o movimento, o equilíbrio e as descobertas de leis físicas. Nessas aulas, Teorema de Stevens. A figura seguinte mostra um líquido de densidade D igual a quilos/metros cúbicos em equilíbrio. Sua superfície livre está em contato com a atmosfera, cuja pressão atmosférica é P de atmosférica Newton/metro quadrado. A intensidade do campo gravitacional local é igual a G metros por segundo ao quadrado. As profundidades do campo A e B e C são HA, HB, que é igual a HC, em metros, respectivamente. Então, nós temos a figura de tudo isso que nós vimos aí para a gente poder comparar. Seguindo o teorema de Stevens, as pressões dos pontos A, B e C interiores ao líquido estão relacionadas como segue. Pressão de B é igual a pressão de C. Dois pontos que se encontram na mesma horizontal e em um mesmo líquido em equilíbrio terão sempre a mesma pressão. Pressão de A é igual a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura. Pressão de B é igual a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura. E pressão de A é igual a pressão de B mais densidade vezes gravidade vezes altura. As pressões P de A, P de B e P de atmosfera são medidas em Newton/metro quadrado, que é a mesma coisa que chamar de Pascal. O termo densidade, gravidade e altura é denominado pressão hidrostática do ponto A, pH. Outro modo de expressar essas relações é pressão de A igual a pressão de atmosfera mais pressão da altura de A. E pressão de A igual a pressão de B mais pressão da altura. Nesses casos, as pressões P de A, P de B e P de atmosfera e os desníveis H e HA são medidos em função de alturas das colunas do mesmo líquido. Por exemplo, MCA, metros de coluna de água, ou milímetros de mercúrio. Observações. A pressão atmosférica em um ponto de um líquido em equilíbrio não depende da extensão horizontal nem da forma do reservatório onde ele se encontra. O Sistema Internacional de Medida, a pressão é Newton/metro quadrado, denominada Pascal. Um Pascal é igual a 1 Newton/metro quadrado. As primeiras unidades de pressão são 1 atmosfera, que é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Newton/metro quadrado, que é igual a 10,3 metros de coluna de água, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Em classe, número 1. Em 1996, o engenheiro civil e mergulhador John Binnert teve a ideia de construir na Bélgica uma piscina que simulasse o mar de Bora Bora, ilha do Oceano Pacífico, famosa pelas águas cristalinas. Seu objetivo era oferecer um ambiente de mergulho seguro para o treinamento de mergulhadores iniciantes e profissionais, biólogos, bombeiros, etc. Em 2004, Binnert inaugura a um custo de 11 milhões de dólares o Nemo 33. Seu principal poço de formato cilíndrico possui 33 metros de profundidade, equivalente a um edifício de 11 andares e 6 metros de diâmetro. Calcule as pressões hidrostáticas total em Newton/metro quadrado no fundo do poço. Considere que a pressão atmosférica local seja igual à pressão atmosférica 10 a quinta Newton/metro quadrado, que a densidade da água seja D igual a 1000 kg/metros cúbicos e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O esquema seguinte pode auxiliá-lo a resolver a questão. Então vamos resolver o primeiro problema, aquele lá que o engenheiro ele simulou o mar de Bora Bora, construindo então um poço de 33 metros de profundidade. Ali nós temos um desenho para explicar o seguinte. Aqui, na abertura do poço, o ar ele exerce uma pressão atmosférica, empurrando a água para o fundo. Então aqui é como se fosse todo o ar empurrando a água para o fundo. Existe então uma altura que vai da abertura até o fundo, que são de 33 metros. E aqui nós temos a secção transversal,
que a gente vai representar pela letra S de superfície ou área, π vezes o diâmetro desse cilindro, ao quadrado dividido por 4. Essa é a área para a gente calcular essa secção transversal aqui, certo? Bom, então toda essa água então, ela é empurrada pelo ar para o fundo do poço. Então a pressão é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, de acordo com o problema, a pressão atmosférica é dada por 10 a quinta Nm². Eu vou apresentar por 1 vezes 10 a quinta. Lembra que isso é a mesma coisa que 1 Pascal. A pressão hidrostática, nesse caso do poço, vai ser representada pela densidade vezes a altura vezes a gravidade. Densidade vezes a altura vezes a gravidade. Então, a pressão atmosférica vai ser 1 vezes 10 a quinta. Qual é a densidade que ele pediu para a gente utilizar? Como é muita quantidade de água, então nós vamos usar o quilo. Então, 1000 quilos metros cúbicos, então 10 ao cubo. A altura é de 33 metros e a gravidade é de 10. A pressão é igual a 1 vezes 10 a quinta mais 33 vezes 1 mais 3, eu posso somar porque as bases estão multiplicando, 4. Para eu poder somar os dois, eu vou ter que igualar as bases. Então vai ficar 1 vezes 10 a quinta mais 3,3 vezes 10 a quinta. Então, somando 1 mais 3,3, eu vou ter a pressão de 4,3 e repito 10 a quinta. Como ele deu que a pressão é Nm², Nm². Então, a pressão que o ar exerce sobre a água dentro daquele poço, até o fundo, vai ser de 4,3 vezes 10 a quinta Nm². Exercício 2. Aristóteles Tagira, 384 a.C. e menos 322 a.C., é considerado um dos filósofos que mais iniciaram o pensamento ocidental, atuando em várias áreas do conhecimento humano, como lógica, ética, política, teologia, metafísica, poética, retórica, física, psicologia, antropologia e biologia. Em um dos seus trabalhos denominado Física, Aristóteles afirmou que sempre que houver a tendência de formação de vácuo, a matéria, gás líquido ou sólido, preencherá essa região como se tivesse vontade própria. Essa linha de pensamento, sintetizada na célebre frase "a natureza tem horror ao vácuo", durou até o século XVII, quando o físico italiano Evangelista Torricelli nasceu em 1608 e faleceu em 1647, discípulo de Galileu Galilei, revolucionou a história da hidrostática. Por volta de 1630, Fernando II de Médici, 1610-1670, o grão-duque da Toscana pediu aos seus jardineiros que construíssem uma bomba aspirante que conseguisse bombear a água dos poços dos jardins de seu palácio, em Florença, na Itália. Então nós temos as figuras aí. Ali na primeira figura fala fontes dos jardins de Badoli, em Florença, capital da Toscana, na Itália. E aí nós temos uma bomba de água manual naquela época. No entanto, seus jardineiros se depararam com o antigo e conhecido problema. Por mais que eles se esforçassem, por melhor que fosse a bomba que estivessem utilizando, a coluna de água dentro da tubulação de recalque jamais atingiria uma altura superior a 10,3 metros de nível entre a água no interior da tubulação e o nível de água do poço. Inconformado por não conseguir obter água de seus poços, o grão-duque procurou Galileu Galilei, solicitando-lhe que resolvesse aquele problema. Ao que parece, Galileu se deu por vencido, já que se limitou a responder que isso acontecia porque a natureza tinha horror ao vácuo, mas só até certo limite. Ora, se Aristóteles estivesse certo, ou seja, se a natureza realmente tivesse horror ao vácuo, não deveria haver limites para o nível entre a bomba e o nível de água dentro do poço. Sendo assim, Torricelli propôs que a água subia pela tubulação de recalque,
porque a pressão atmosférica é que a estava empurrando. Letra A. Utilize o teorema de Stephen para verificar a hipótese do Torricelli. Para isso, considere que a pressão atmosférica local seja pressão atmosférica igual a 1,03, 10 a quinta Nm², que a densidade da água seja 1000 kg/m³ e que a gravidade seja 10 m/s². Então vamos ao exercício 2. Na letra A, ele pede, utilize o teorema de Stephen para verificar a hipótese de Torricelli. Para isso, considere que a pressão atmosférica local seja 1,03, 10 a quinta Nm², que a densidade da água seja 1000 kg/m³ e que a gravidade seja 10 m/s². Então veja bem, a pressão de A vai ser igual à pressão de B, que vai ser igual à pressão de C. Nesse caso, a pressão de C é a pressão atmosférica. Então, a pressão de A é igual à pressão de B, que é igual à pressão atmosférica. Por que eu tenho que sempre envolver a pressão atmosférica? Porque é a pressão que nós sofremos, né, no nosso planeta. Uma das coisas que permite que nós fiquemos no nosso planeta é a pressão atmosférica. Até nos filmes de ficção, quando dizem que extraterrestres poderiam vir para o nosso planeta, eles teriam que sofrer uma grande pressão atmosférica. Nós sofremos uma pressão muito grande do ar para nos manter presos no planeta. Então não é qualquer ser extraterrestre que aguentaria ou suportaria a pressão que nós aguentamos aqui. A gente já está acostumado, né? Mas um ser de outro planeta, para poder aguentar essa pressão, o planeta dele teria que ter a mesma pressão atmosférica. Um pouquinho de ficção, né? Para a gente poder entender melhor. Então, nesse caso, eu vou trabalhar então com pressão igual. Nesse caso, então, nós só vamos trabalhar com a pressão atmosférica, porque é uma bomba que está querendo chamar água subterrânea. Então, a pressão atmosférica, nós vimos no exercício anterior que ela é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, a pressão atmosférica, nesse caso, vai ser densidade, como ele pediu para usar 1000 kg/m³, 10 ao cubo. A gravidade, 10. E a altura que ele fala da bomba seriam 10,3 metros. Então, pressão atmosférica é igual 10 à quarta vezes 10,3. Pressão atmosférica vai ser igual. Então vai ser 10.000 vezes 10,3. Então fazendo a conta vai ser 10,3 vezes 10.000. Vou baixar os 4 zeros, 3, 0 e 1. Quero transformar isso em notação ideal. Então, como eu já tenho uma casa decimal, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1,03 vezes 10 à quinta. Por que 10 à quinta? Porque o Pascal e o Nm², é dado em 10 à quinta. Então a pressão atmosférica é 1,03 vezes 10 à quinta Nm². Então, alunos, nós vimos que a pressão atmosférica é igual a 1,03 vezes 10 à quinta Nm². Isso equivale a 10 à quinta Pascal, que equivale também a 1 atm. E uma atmosfera corresponde a 10 metros de coluna de água. O que significa? Que a bomba, aqui ó, no desenho que vocês têm, esse vácuo aqui ele deveria ser preenchido com água para que a água conseguisse sair. Então, na hora, como aqui não tem a pressão ó, exercendo sobre o poço onde está a bomba, a água não conseguia subir. Essa bomba, então, como nos dias de hoje, deveria estar dentro do poço e não aqui do lado de fora. Por isso que a água não saía pelo encanamento, por causa desse vácuo. A água deveria ser preenchida, ela só vai no máximo a 10,3 metros e ela não consegue subir mais porque o vácuo não permite. Letra B. Torricelli era um fiel seguidor do método científico, cujo precursor teórico foi seu mestre Galileu Galilei. Esse método serve para um roteiro para decifrar fenômenos. Seus principais passos são: observar um fenômeno, analisar seus elementos constitutivos, visando estabelecer relações
quantitativas entre eles. Induzir hipóteses com base na análise preliminar. Verificar as hipóteses utilizando o procedimento experimental. Generalizar o resultado alcançado para situações similares. Confirmar essas generalizações para chegar a uma lei geral. Sendo assim, Torricelli, auxiliado pelo seu colega Benedetto Castelli, nasceu em 1577, faleceu em 1644, fez o seguinte experimento. Tomou um tubo de vidro de 4 pés de comprimento, cerca de 1,2 metros, enchendo com mercúrio. Depois de tampar a extremidade do tubo, tomando cuidado para não entrar ar, ele o emborcou em uma grande cuba cheia de mercúrio, conforme ilustra a figura. Ao destampar a extremidade do tubo, ele verificou que o mercúrio no interior do tubo descia que a diferença entre os níveis interior e exterior fosse 76 centímetros, conforme a ilustração. De fato, esse experimento confirmou a hipótese de Torricelli. Se o mercúrio era 3,6 vezes mais denso que a água, a altura da coluna de mercúrio deveria ser 3,6 vezes menor que a da água. Utilize o teorema de Stevens para verificar esse fato. Considere que a pressão atmosférica local seja P de atmosfera igual a 1,03 vezes 10 a quinta Nm², que a densidade de mercúrio seja densidade Hg igual a 13.600 kg/m³ e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos resolver o exercício B. Esse exercício nós vamos usar a mesma leitura de antes. Então eu tenho pressão de A igual a pressão de B, que é igual a pressão de C. Nesse caso, a pressão de C, posso chamar de pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é medida pela densidade vezes gravidade vezes altura. Pressão atmosférica, então, será densidade. A densidade é do mercúrio, então é 13.600. 3,6 vezes 10 elevado ao cubo. A gravidade é 10. E a altura em questão, então 76 centímetros, eu vou dividir por 100. Vai me dar 0,76 metros. Então a altura será 0,76 metros. Pressão atmosférica vai ser 13,6 vezes 0,76 vezes 3 mais 1, 10 a quarta. Fazendo a continha, 13,6 vezes 0,76. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 3, 18, com 3, 21, 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. 6 vezes 7, 42, 7 vezes 3, 21, com 4, 25, 7, 9. Vou somar. 6, 3, 8 mais 5, 13, vai 1, 9 mais 1, 10. Quantas casas eu trabalhei? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, pressão atmosférica é igual a 10,3 vezes 10 a quarta. Transformando, então, na base 10 a quinta, vai ficar 1,03 vezes 10 a quinta. Newton metro quadrado. Então, isso prova que pressão atmosférica equilibra uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Por quê? 1,03 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa que 1 atm, que é a mesma coisa que 10 MCA, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Então, alunos, a base para todo o cálculo de pressão atmosférica é essa daqui, ó. 1,03 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa que 1 atmosfera, que é igual a 10 MCA, que é medidas de colunas de água, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Aula 15. Aplicação do Teorema de Stevens, vasos comunicantes. Enem, o movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas. Em classe. O manômetro de mercúrio de tubo fechado é um dos modelos mais precisos de manômetro. Observe o seu esquema básico de funcionamento. De acordo com o esquema anterior, depois que o ar é introduzido no balão, o nível do mercúrio desce para 60 milímetros no ramo esquerdo
do tubo em forma de U. Qual é a pressão do gás existente no balão? Dê a resposta em milímetros de mercúrio e em MCA, metros de colunas de água. Considere a densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do mercúrio 3,6 gramas por centímetro cúbico, e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Exercício 2. O esquema seguinte mostra simplificadamente os dois momentos mais importantes de um ciclo cardíaco humano, vista frontal do corte de um coração. Então nós temos a válvula pulmonar, a válvula aórtica, temos a válvula tricúspide e a válvula mitral. De um lado nós temos, do lado esquerdo, a sistole, do outro lado a diastole. Sistole, máxima contração da musculatura do coração. O sangue é bombeado para o corpo por meio das válvulas pulmonares e aórtica. Diastole, relaxamento da musculatura do coração entre duas contrações cardíacas. O sangue retorna para o coração por meio de válvulas tricúspide e mitral. No momento que o sangue bombeado pelo coração exerce certa pressão contra a parede das artérias. Quando essa pressão é sistematicamente alta, o indivíduo é considerado hipertenso. Se não tratada, a hipertensão pode ocasionar diversos problemas de saúde, como derrame cerebral, infarto, aumento do coração, insuficiência renal e cegueira. Por estes motivos, um dos principais parâmetros de controle de saúde de um indivíduo é a medição de pressão arterial, que sempre deve ser realizada por um profissional especializado. Então nós temos aí um profissional especializado medindo a pressão arterial de um paciente. E temos também o manômetro, que é um aparelho para medir a pressão atmosférica e não a pressão arterial. Da pressão arterial chama-se esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão arterial. Simplificadamente, o procedimento utilizado para medir a pressão arterial de um indivíduo pode ser resumido da seguinte maneira: esfigmomanômetro, manômetro de mercúrio, unidade medida milímetro de mercúrio, uma bolsa inflável, que é o manguito, válvula, bomba de ar, pera insufladora. Aí nós temos ali a sistole e a diastole. Sistole mede a pressão mais alta, diastole a mais baixa. A artéria está fechada e abrindo no período onde está sendo medida a pressão, e a artéria está aberta. O estetoscópio é um equipamento para a auscultação, ou seja, para medir os batimentos cardíacos da artéria branquial. Passos. Primeiro passo: posicionar o paciente em uma cadeira de modo que seu braço esteja apoiado em um suporte, como uma mesa. É importante que o paciente esteja calmo. Segundo, enrolar o manguito no braço do paciente, posicionando na altura do coração. Desse modo, é possível garantir que as pressões medidas pelos esfigmomanômetro, manômetro de tubo fechado, sejam aproximadamente iguais à artéria aórtica. O fato de existir apenas um osso do braço torna mais fácil comprimir a artéria branquial lá localizada. Terceiro, posicionar o estetoscópio sobre a artéria branquial. Ela é encontrada apalpando a parte do braço que ficou por baixo do manguito. Quarto, inflar o manguito com a pera insufladora até que o fluxo de mercúrio da artéria braquial seja interrompida. Quando isso acontecer, observar a pressão arterial e continuar insuflando até que o esfigmomanômetro indique uma pressão de 30 milímetros por mercúrio superior a esse valor. Quinto, abrir a válvula da bomba para que o ar do manguito se esvazie lentamente. Sexto, o primeiro som auscultado ocorre no instante que o sangue volta a fluir pela artéria braquial, que começa a abrir e fechar alternadamente. Nesse momento, a pressão do ar no manguito é indicada pelo esfigmomanômetro ser igual à pressão sistólica, máxima pressão sanguínea. O único som auscultado ocorre no instante que a artéria para de abrir e fechar e o sangue passa a fluir livremente pela artéria, sem turbulência. Nesse momento, a pressão do ar no manguito é indicada pelo esfigmomanômetro, igual à pressão diastólica, mínima pressão sanguínea. A pressão arterial de um indivíduo é considerada normal quando a pressão sistólica é igual a 120 milímetros de mercúrio, acima da pressão atmosférica, e a pressão diastólica é igual a 80 milímetros acima da pressão atmosférica. Os valores de pressão são vulgarmente conhecidos como a pressão 12/8, que é considerada a pressão normal. Letra A. Qual é a pressão absoluta que as artérias de um indivíduo com pressão 12/8 estão
suportando em milímetros de mercúrio. Considere que a pressão atmosférica local seja igual a 760 milímetros de mercúrio. Então vamos resolver a letra A. Qual é a pressão absoluta que as artérias de um indivíduo com pressão 12/8 estão suportando em milímetros de mercúrio? Então veja bem, a pressão sistólica ela é dada por 120, já que é 12, 120 milímetros de mercúrio. Somado então aos 760 da pressão atmosférica, eu vou ter 120 mais 760, 880 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica, que é a mínima, a sistólica é a máxima, que é 80 milímetros de mercúrio, somado aos 760 milímetros da pressão atmosférica, nós vamos ter 840 milímetros de mercúrio. Então essa é a pressão que as nossas veias suportam com a pressão atmosférica. Então, gente, essas pressões absolutas de 880 milímetros de mercúrio, que é a sistólica, e 840 milímetros de mercúrio, que é a diastólica, seria a pressão máxima e mínima que as nossas veias suportam, ela é muito grande, porque significa que é a quantidade de ar, de peso que nós temos sobre o nosso corpo. As nossas veias e artérias suportam aquela pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. B. A pressão média em uma veia de 5 milímetros de mercúrio. Varia de 3 milímetros de mercúrio a 7 milímetros de mercúrio, ou seja, seu valor é muito inferior à pressão arterial. Suponha que um médico precise administrar um medicamento intravenoso em um paciente e que o nível interno da bolsa do soro se encontra a 68 centímetros de altura em relação à ponta da agulha. Qual é a pressão do soro a entrar na veia? Em milímetros de mercúrio. Despreze a pressão do ar no interior da bolsa do soro. Considere a densidade do soro 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do mercúrio 3,6 gramas por centímetro cúbico e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O paciente recebendo medicação intravenosa. Então agora nós vamos medir qual é a pressão do soro ao entrar na veia em milímetros de mercúrio. O autor já nos dá a densidade, que no caso vai ser a da água, que é uma pequena quantidade, e do mercúrio e a gravidade. Então nós vamos entender o seguinte, que quando uma pessoa está deitada recebendo o soro, existe então a pressão atmosférica agindo sobre ela e sobre o soro. Então, nesse caso, a pressão hidrostática é igual à pressão de ar. Pressão hidrostática, densidade do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura em que está o mercúrio. A altura que está em relação ao soro. E aqui, densidade do soro, gravidade vezes a altura do soro. Então nós podemos eliminar o que é a gravidade. Quanto que é a densidade de mercúrio? De acordo com o autor, a densidade é 13,6. A altura em que está o soro, é isso que eu tenho que descobrir. A densidade do soro é dada em 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. Nós aqui desconsideramos que, na verdade, ela pode ser uma água glicosada ou salina, né? Então a gente vai considerar como sendo a densidade da água mesmo. A distância que está o soro é 68 centímetros de altura. 68 centímetros, que equivale a 680 milímetros. Então a pressão está sendo exercida do soro para entrar na veia é igual a 1 vezes 680 dividido por 3,6. 680 dividido por 3,6. Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu coloco mais um zero e eu considero 6.800 dividido por 136. 6 dividido por 1 dá 6. Só que se eu colocar 6 aqui, vai ficar muito alto, então vou colocar 5. 6 vezes 5, 30, vão 3. 15 com mais 3, 16, 17, 18. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então aqui vai dar altura
de 50 milímetros. Então a pressão do soro ao entrar na veia do paciente será 50 milímetros de mercúrio menos os 5 milímetros que nós consideramos no início, vai ser de 45 milímetros de mercúrio. Número 3. A figura a seguir mostra um tubo em forma de U, aberto em ambas as extremidades, contendo água, densidade 1 grama por centímetro cúbico, e óleo, densidade 0,8 grama por centímetro cúbico. Com base nos dados da figura, determine o valor de H. Então vamos resolver o exercício 3. Nós tentamos mais ou menos esquematizar aqui. Nós temos então óleo, água, e a água ela vai daqui até um pouquinho mais acima do outro lado. E o óleo fica em cima. Então nós temos que entender que existe uma pressão atmosférica nessa abertura, que também é a mesma do lado de lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses dois elementos que estão sofrendo essa pressão atmosférica desse lado com aquele outro lá. Nós vamos descobrir a altura. Para isso, nós vamos usar apenas a pressão atmosférica de um lado a outro. Então, a fórmula da pressão atmosférica é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, eu tenho dois elementos, então eu vou somar duas vezes. Densidade vezes gravidade vezes altura. Qual é o primeiro elemento? Óleo, altura do óleo, mais densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água. E vai ser igual lá é só água, densidade da água vezes gravidade vezes a altura Hzão, que é o que eu quero descobrir. Então nós podemos aqui simplificar. O que eu tenho em comum desse lado? A gravidade vezes densidade do óleo vezes a altura do óleo mais densidade da água vezes a altura da água, e do lado de lá eu tenho a gravidade vezes a densidade da água vezes a altura Hzão. O que eu posso cortar então dos dois lados? A gravidade. E trabalhar apenas com isso aqui. Densidade do óleo vezes a altura do óleo mais densidade da água vezes a altura da água, que é igual a densidade da água vezes a altura Hzão. Densidade do óleo é 0,8. A altura do óleo, vamos trabalhar em centímetros mesmo, 10 centímetros. Densidade da água, 1. A altura da água, 5 centímetros. Densidade da água é 1 vezes Hzão. 0,8 vezes 10 vai dar 8. 1 vezes 5, 5. 1 vezes Hzão, 1 Hzão. 8 mais 5, 13 centímetros. Aula 16. Aplicação do Teorema de Stirling, prensa hidráulica. Enem, o movimento, o equilíbrio e a descoberta das leis físicas. Nesta aula, nós vamos discutir o princípio de Pascal, em que um líquido em equilíbrio, a variação de pressão em um ponto é transmitida integralmente a todos os outros pontos. Prensa hidráulica, aplicação do princípio de Pascal. A prensa hidráulica é um dispositivo multiplicador de forças, cujo esquema básico está ilustrado a seguir. A prensa é constituída por um tubo em forma de U que contém um líquido em equilíbrio. Os ângulos A e B, que estão alinhados horizontalmente, possuem áreas SA e S de B, respectivamente. Nas condições de acordo com o Teorema de Stirling, tem-se que pressão de A é igual à pressão de B. Suponha que os ângulos estejam opostos à ação da pressão atmosférica. Nesse caso, sendo força de A e força de B os pesos dos corpos A e B. Temos, de acordo com o princípio de Pascal, que força de A sobre área de A é igual a força de B sobre área de B. Primeiro exercício. A maior parte dos modelos de automóveis requer, conforme indicação da montadora, uma revisão a cada 6 meses ou 10.000 km rodados. O que acontecer primeiro? A cada revisão, a oficina realiza um conjunto mínimo de serviços, tais como troca de óleo do motor e dos filtros de óleo, combustível e ar. Quando esse plano de manutenção não é realizado, a probabilidade de ocorrer quebras e acidentes
de o consumo de gasolina aumentar e de haver um desgaste geral do automóvel aumenta. Para realizar o serviço de troca de óleo, é costume erguer o automóvel com um elevador hidráulico para acessar sua parte inferior, onde normalmente é possível desatarrachar o parafuso que permite o sangria do sistema. O princípio básico de funcionamento desse elevador está esquematizado a seguir. Então nós temos o compressor de ar, o fluido, o reservatório de fluido, e acionando o compressor, aumenta assim a altura do carro em relação ao solo. De acordo com esses esquemas, quando o compressor comprime o ar e sente dentro do reservatório de fluido, o pistão é acionado, levando o automóvel até a altura desejada. Qual é a pressão de ar necessária em Nm² para manter equilibrado um automóvel de 1,2 toneladas, sabendo que a área da seção transversal do pistão é 300 cm²? Considere que o nível do fluido no reservatório seja igual ao do cilindro que contém o pistão. Adote pressão atmosférica igual a 10 a quinta Pascal e gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos resolver o primeiro exercício, que pede a pressão de ar necessária em Nm² para manter equilibrado um automóvel de 1,2 toneladas. Então veja bem, quando a gente freia um carro em movimento, a gente exerce uma força pisando no freio lá no pistão. Então eu terei a pressão do ar, que é igual à pressão do pistão. Então, vamos agora substituir. Então a pressão do ar vai ser igual à pressão atmosférica mais a força aplicada sobre a área. Pressão do ar vai ser igual à pressão atmosférica, no caso 10 a quinta Pascal, que ele pede para a gente usar em Pascal. A fórmula da força, massa vezes gravidade sobre a área. Pressão do ar vai ser igual a 10 a quinta. Qual é a massa do automóvel? 1,2 toneladas, que é 1.200 quilos. Eu tenho que transformar isso em quilos. A gravidade do planeta, 10. A área, ele me diz que é de 300 centímetros quadrados. Então eu tenho que transformar em metros, tem 300 vezes 10 elevado a menos 4. Porque centímetros quadrados em metros quadrados vai ser 10 elevado a menos 4. Então pressão do ar é igual a 10 a quinta mais 12.000 dividido por pressão do ar é igual a 10 a quinta. Resolvendo aqui eu posso cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Colocar então 120 dividido por 3, que vai dar quanto? 40 vezes 10. Aqui quando sobe fica positivo, 10 a quarta. Vou ter que agora equilibrar então 10 a quinta com 10 a quarta. Então vai ficar 4 vezes 10 a quinta. Aqui na frente tem o imaginário. 1 vezes 10 a quinta. Mais 4 vezes 10 a quinta. 1 mais 4, 5 vezes 10 a quinta Pascal. A pressão do ar vai ser 5 vezes 10 a quinta Pascal. Exercício 2. O sistema de freios é um dos componentes mais importantes de um automóvel. Quando os freios não funcionam corretamente, o risco de um acidente aumenta consideravelmente. Exatamente por esse motivo é muito importante manter a manutenção do sistema de freios em dia, troca de pastilhas, discos e fluidos de freio, além de um ajuste geral das peças. Para isso, o mecânico deve retirar cada uma das rodas do eixo do automóvel, expondo o disco, a pinça e as pastilhas de freio, como mostra a fotografia seguinte. Simplificadamente, o sistema de freios funciona da seguinte maneira. Quando o motorista aciona o pedal de freio, um sistema hidráulico aciona a pinça existente em cada roda. Cada pinça tem a função de comprimir um par de pastilhas de cerâmica contra um disco de aço, diminuindo por atrito a sua velocidade de rotação. Como esse disco está acoplado às rodas do veículo, note os parafusos à mostra, o automóvel tem sua velocidade diminuída, ou seja, ele é freado. Agora observe o esquema que mostra o mecanismo hidráulico responsável pelo acionamento das pinças.
Então eu tenho a pinça de pastilhas, tenho cubo de roda, disco dianteiro, temos a tubulação, a mola, o cilindro mestre, o pistão, o pedal do freio que está dentro do automóvel, da cabine, reservatório do fluido, freio traseiro e temos o sentido de rotação das rodas. De acordo com esse esquema, o acionamento do pedal de freio faz com que o pistão comprima o fluido de freio existente no cilindro central, denominado cilindro mestre. Como esse fluido pertence a uma tubulação que está conectada às pinças de freio de cada roda do automóvel, o acréscimo de pressão gerado pelo motorista nesse sistema é transmitido aos freios. Veja um modelo simplificado para esse sistema. Então eu tenho pistão, pedal do freio, fluidos de freio, pistão e a pinça de freio. Considere que o diâmetro do pistão ligado ao pedal de freio é 2 cm e do pistão ligado à pinça de 8 cm. Se o motorista aplicar sobre o pedal uma força de intensidade de 500 N, qual será a intensidade da força aplicada sobre as lonas em cada roda? Então vamos resolver o exercício 2, que pede qual será a intensidade da força aplicada sobre as lonas de cada roda. Bom, nós temos então que pressão de A é igual a pressão de B. Vou melhorar esse A aqui. A pressão de ar, então, eu tenho que considerar que exerce uma pressão atmosférica, mais força de ar sobre a área de ar. E aqui também nós temos uma pressão atmosférica mais força de B dividido pela área de B. O que eu posso cortar aqui? Como eu tenho pressão atmosférica dos dois lados, eu posso cortar. Então vai ficar força de A sobre a área de A é igual a força de B sobre a área de B. Qual é a fórmula da força? Massa vezes gravidade. Mas o problema aqui já me dá que a força de A é 500 newtons. A área, o problema me diz que é 2 centímetros. Eu tenho que transformar isso em metro quadrado. Então 2 centímetros é 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. A força de B, o problema me diz que é 8 centímetros. Então é a mesma coisa. Eu tenho que transformar em metro, 8 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então resolvendo isso eu terei. Vou apagar lá em cima para ficar mais fácil a nossa conta. 500, 2 ao quadrado, 4, vezes 10 a menos 4. E 2 vezes 2 é 4. F de B, 8 ao quadrado, 64 vezes 10, a mesma coisa, 2 vezes 2 a menos 4. Força de B, vezes 4 vezes 10 a menos 4 é igual a 500, que é 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 64 vezes 10 a menos 4. Força de B é igual a 5 vezes 64 dá 320 vezes 10, 2 a menos 4, menos 2. Dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Força de B vai ser igual a 320 dividido por 4 vai dar 80 vezes 10 elevado a menos 2 mais 4. Força de B vai ser igual a 80 vezes 10 ao quadrado. 80 vezes 100, porque 10 ao quadrado é 100, vai me dar 8.000 newtons. Bom, como nós já resolvemos as aulas 13, 14, 15 e 16, vocês já podem começar a fazer as tarefas mínimas e complementares do plural. Lembre-se que eu já estou fechando as tarefas na apostila 5. Se você não fez as atividades, ainda você tem esse tempinho para fazer, porque eu vou avaliar e vou acumular pontos na nota de vocês daquelas duas avaliações. Então, bons estudos!